Bem-vindo à aula de Switch da linguagem de programação Java. Na aula anterior, você aprendeu como utilizar o comando if-else, também conhecido como fluxo condicional. Assim como o if, o switch também permite que você avalie condições dentro da sua aplicação. Mas diferente do if, que te dá uma série de possibilidades de avaliação, o switch foi criado para executar uma avaliação muito específica, com uma velocidade superior ao do if. Então, por exemplo, imagine que você queira avaliar uma variável de sexo. Então, você tem uma variável sexo, que é um char, e com o comando de switch, você quer avaliar esse valor. Esse valor, então, precisa ser passado apenas uma única vez. E dentro do bloco de avaliações do switch, você vai definir cada um dos casos de avaliação. Então, se o resultado for M, você vai executar uma operação. Se o resultado for F, uma outra operação. E se não entrar em nenhum dos casos, uma última operação. Então, cada um desses cases seria o equivalente a um if-else. E essa palavra-chave default representa a palavra-chave else no nosso if. Dentro dessas operações, eu poderia querer escrever o seguinte: se for um M, significa que o sexo é masculino. E depois de executar essa operação, eu quero sair do meu bloco de switch. Ou seja, quero parar aqui o restante das avaliações. Se o sexo for feminino, então eu imprimo a palavra fêmea e paro por aqui a minha avaliação do switch. Caso contrário, eu posso imprimir aqui outro. Então, é assim que funciona o nosso switch. Diferente de uma instrução if. Por exemplo, aqui nós temos uma instrução if que simularia exatamente essa instrução. Então, dentro de uma instrução if, eu precisaria, em cada avaliação, trazer novamente a variável sexo para ser avaliada. Então, se nós tivéssemos aqui fazendo 100 avaliações com uma variável, eu precisaria realmente trazer essa variável 100 vezes para poder comparar aquele valor. Agora, aqui dentro da nossa estrutura if, nós temos a possibilidade de comparar não somente se o valor é igual um ao outro, como também se ele é maior, se ele é menor, né? Poderíamos colocar se ele é maior ou igual a 1 e menor do que outro, e assim por diante. Dentro da instrução switch, nós não temos esse tipo de avaliação. O switch simplesmente compara o valor recebido na sua avaliação com os casos previstos dentro do seu bloco. E essa avaliação é apenas de comparação. O switch,
é muito útil quando nós estamos avaliando se um valor é igual a outros, né? E esses outros, porventura, sejam várias condições. Ele também é um pouco mais performático do que o if. Uma outra consideração em relação ao switch. Nós não precisamos parar, ou seja, utilizar a palavra-chave break em todos os cases. Eu poderia remover essa instrução para bloquear, para parar a minha sequência de avaliações. Como é que isso funcionaria? Vamos ver aqui um exemplo. Eu tenho uma série de tecnologias e eu gostaria de comparar a tecnologia que eu estou recebendo do usuário para ver se a tecnologia ela se refere a uma linguagem de programação ou se ela se refere a um banco de dados ou um outro tipo de tecnologia. Então, nesse caso, eu poderia comparar o valor da tecnologia com todos esses valores aqui. Então, qual seria a sequência de execução do meu programa? Eu receberia esse valor e ele vai comparar com o primeiro caso. Não vai ser verdadeiro, né? Não é uma linguagem Java. Então, ele vai comparar com o segundo e então com o terceiro. Não vai cair em nenhum desses casos e vai continuar com Oracle, SQL Server, até encontrar o PostgreSQL. Então, encontrou o PostgreSQL, ele vai cair nessa opção e vai parar a execução do meu switch aqui nessa posição. Se por um acaso eu escolhesse C++, então ele cairia aqui nessa posição e iria continuar a sua execução, né? Então, uma vez que ele caiu aqui, ele vai entrar nessa posição, né, de linguagem de programação e vai parar aqui. Isso aqui seria o equivalente a verificar a seguinte situação. If tecnologia for igual a Java ou tecnologia for igual a C++ e assim por diante. E aí, quando ele encontrar a tecnologia dele, ele entra nesse bloco. Vamos ver isso aqui funcionando. Então, identificou como sendo um banco de dados. E o C++? É uma linguagem de programação. Então, é assim que nós utilizamos o comando switch. Lembrando que você pode, inclusive, suprimir a opção default, né? Poderia remover aqui o default e utilizar apenas os cases. E lembrando também que o switch é uma maneira mais simplificada de fazer as suas avaliações de igualdade de condições. Então, você vai avaliar uma condição de igualdade entre dois operandos. Vejo você na próxima aula e até lá.